Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro neste começo de semana, nesses tempos em que cada vez mais pessoas como você e eu ficamos surpresos com o comportamento de algumas pessoas que a gente encontra, ou pessoas que são do nosso convívio, pessoas que acreditam em mentiras que claramente são mentiras. Mas essas pessoas, inclusive, reproduzem essas mentiras e elas não querem ter nenhum tipo de informação que confirme que aquilo que elas estão espalhando, aquilo que elas estão falando, são mentiras. E esse é um fenômeno que nós todos vamos ter que nos debruçar, porque é uma coisa que virou uma espécie de epidemia em alguns círculos sociais. E esse tipo de situação que acomete, a gente só pode classificar isso como uma espécie de enfermidade psiquiátrica, é aproveitada essa situação por alguns estelionatários do mundo da política. E os principais são do clã Bolsonaro, porque eles podem contar a mentira mais cabeluda do mundo que essas pessoas acreditam. Eles podem distorcer os fatos, as pessoas acreditam também. E mesmo que você revele para essas pessoas que aquilo é mentira, ela não acredita, você pode mostrar fotos, filmes, declarações, tudo. O que acaba acontecendo é que essas pessoas acham que o que você está fazendo é um comportamento arrogante e ficam com raiva de você. Elas evitam ter contato com você porque você vai trazer uma verdade. Porque essa verdade não significa o questionamento de um fato abstrato. Essas pessoas estão tão adoecidas que elas interpretam esse tipo de coisa que você faz para tentar mostrar a verdade como uma agressão a elas. Elas se sentem agredidas. E aí, muitas vezes, elas partem também para comportamentos agressivos, comportamentos violentos, dentro desse negacionismo geral. E muitos vigaristas se aproveitam desse tipo de enfermidade psiquiátrica que está cada vez maior para contarem mentiras, porque eles sabem que essas pessoas acreditam em qualquer coisa. Só para citar um exemplo, e você há de recordar que aconteceu, no período passado, quando a gente teve a última Copa do Mundo, a Copa do Mundo foi no mês de dezembro, de uma forma atípica, né, em função da temperatura de onde os jogos estavam sendo realizados. Nesse período, pessoas que estavam querendo a permanência do Jair Messias presidiário à frente do nosso país estavam acampados na frente dos quartéis, num período que teve muitas chuvas e agora também com raios, né? E as pessoas dispostas ali a fazerem todo tipo de sacrifício para defender a figura do senhor Jair Messias presidiário. E onde estava o senhor Dudu Bananinha? Ele estava em algum acampamento? Não. Ele foi certamente de primeira classe para a Copa do Mundo e foi flagrado lá. Isso pegou muito mal para ele, e qual foi a desculpa que ele inventou? E que as pessoas acreditaram, pelo menos dessa bolha. É que ele foi levar um conjunto de pendrives, e aí fez um vídeo mostrando pendrives. Foi entregar pendrives para todas as pessoas influentes do mundo, para que elas soubessem as coisas que estavam acontecendo no Brasil. E aí tem gente que acredita nesse tipo de coisa. As pessoas que foram para frente de quartel, para essas unidades todas, acreditavam que em 72 horas haveria uma mudança, que o Alexandre de Moraes seria preso, que Bolsonaro iria chamar as Forças Armadas. Essas pessoas acreditaram nisso. E muitas continuam a acreditar nas mentiras que essa gente continua a dizer. E, portanto, a gente vai continuar a ver essas pessoas falando as maiores mentiras do mundo. Nesse processo eleitoral do ano de 2026, nós vamos ver esse processo cada vez mais enfurecido, cada vez mais difundido, cada vez mais disseminado por todo tipo de gente aqui no Brasil. E agora nós temos mais uma sequência de mentiras, porque o clã Bolsonaro, pelo menos dois personagens, estão lá no Bahrein ainda. Gente, o que esses caras estão fazendo no Bahrein? E aí eles vêm com uma desculpa que, evidentemente, os bolsonaristas irão acreditar. Mas eu estou aqui para ajudar a desmistificar essas situações, jogar luzes sobre esses personagens, né? Vou conversar com vocês também sobre fatos muito importantes que estão acontecendo hoje no Brasil, mas antes de mais nada, é sempre muito importante, antes de entrar aqui nos temas, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, coisas incríveis acontecendo, né? Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que fazem recortes aqui do nosso portal do José, estão criando seus canais, estão difundindo aqui nosso canal no TikTok, nas plataformas de um modo geral, né? Então, eu tenho me surpreendido aqui com o carinho que vocês têm tratado aqui o nosso portal, né? Eu queria mandar um abraço para todos vocês, em especial alguns aqui, como o meu amigo Alexandro, não sei se o nome dele, o sobrenome é todo esse, né? Benei, enfim. Ele tem o canal Capivara News.
Um abraço para você do Capivara News, que reproduz os vídeos do Portal do José. E outro aqui também, lá de Blumenau, o Liebe aqui, tem aqui o canal dele, M. Bertagnon, né? Ele fez um videozinho muito engraçadinho aqui, né? Uma montagem aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Bolsonaro, de novo. Vamos lá. Então, amiga, você viu hoje à tarde? Vamos lá. Boa tarde, amiga, tudo bem? É Bolsonaro, de novo. Então, amiga, você viu hoje à tarde? Aquele Portal do José? Ô, professor chato, viu? Não sai do meu pé. Todos os dias na rede falando de mim. Vê se pode isso. Aham. Sim, ele mesmo. Falando hoje que eu tenho que dividir meus 17 milhões. Então, eu não obriguei ninguém a me mandar esse dinheiro, mandar Pix. Agora ele fica sugerindo que eu distribua para esses 3 presidiários. Eu não mandei ninguém lá quebrar as coisas. Se bem que fizeram bonito, né, amiga? Tudo em meu nome. Nem em nome de Jesus fizeram tanta coisa assim. Eu devo ser o Messias mesmo. É muita responsabilidade, amiga. Então, muito bonitinho, muito legal a ideia. Então, obrigado pelo carinho de vocês aí, tá, gente? Então, vamos seguir. Quanto mais pessoas a gente atingir, mais bacana, né? Mais a gente ajuda as pessoas até saírem de determinadas bolhas psiquiátricas, né? E aí, dentro desse universo da mentira, olha só a publicação do Dudu Bananinha hoje nas redes dele. Nasser bin Hamad Al Khalifa não é um príncipe comum. Campeão mundial de Ironman, bicampeão mundial de enduro de cavalo e agora também no golfe. Puxa vida, que bacana esse personagem, esse príncipe, hein? Eu e Flávio Bolsonaro fomos recebidos por ele no seu estábulo. Você não escutou errado, não. O cidadão lá, o príncipe, recebeu os dois num estábulo. Estábulo Vitória. Podia receber no Aras, sei lá, mas recebeu no estábulo, né? A monarquia garante estabilidade e visão de longo prazo. Puxa vida, o filósofo político, o cientista político Dudu Bananinha, elogiando monarquia como sistema que permite estabilidade e visão de longo prazo. Dudu Bananinha, você gostaria de ver o papai monarca, rei do Brasil, para depois ele passar o trono para vocês? Só assim mesmo, né? E aí ele coloca aqui: projetos geram resultados aos brasileiros e bareinitas. Eu gostaria de saber um único projeto que está gerando resultado aos brasileiros e bareinitas, uma vez que não tem bareinitas aqui no Brasil, né? O Brasil tem tudo para ser um porto seguro para investimentos e parcerias estratégicas. Acredite, o melhor ainda está por vir. Shukran, Habib. E aí colocou a foto aqui, né? Os dois aqui, lá no estábulo, né? E aí é o seguinte, né, gente? Eu dei uma pesquisada aqui. A família Barenita, eles pagam até 70 milhões de dólares num cavalo. Aí na última comprinha que eles fizeram, o Sheik Nasser amava o cavalo. Vitórios Racing garante 625 mil euros em potrancas. Comprou uma potranquinha ali, enfim, para fazer uma presença, né? Porque eles gastam 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, dinheiro para eles não é problema. Então, para gastar dinheiro com esses cavalos todos, gastar um capinzinho com jegue, beleza, né? Então, gente, olha, a Receita Federal, muita calma nessa hora. Quando o senhor Flávio Bolsonaro chegar aqui no Brasil, ele tem que ser a sua bagagem muito bem revistada, muito auditada, se bem que eu acho que ele não vai dar essa bobeira. Presentinhos certamente irão ali na bagagem do Dudu Bananinha. Só que, Dudu, nos Estados Unidos também entrar com coisa valiosa pode dar problema, né? Então vocês vão ter que arrumar um jeito aí. Porque de mãos vazias, essa gente não vai sair lá do Bahrein, né? Ou vocês acham que eles estão lá no Bahrein por relações diplomáticas, a cultura dos povos e o bem da humanidade, enfim, a salvação do planeta Terra, as questões ambientais, a importância das relações Brasil-Bahrein para os barrenitas no Brasil. Gente, tem que ser muito trouxa para acreditar nessas criaturas, né? E aí o seguinte, hoje eu estava vendo, mudando de assunto, vamos ver aqui se essas mentiras, como é que elas irão circular, né? Senhor Flávio, certamente essas perguntinhas surgirão na campanha eleitoral, né? Eu já estava vendo aqui o Valor Econômico, o Jornal de Economia, e aí veio aqui lá dentro, veio essa matéria aqui, né? Proposta do Itaú
prevê superávit de 1,3% do PIB em 2028. Puxa vida. E aí fui ver que propostas eram essas do Banco Itaú, né? Que propostas essas para melhorar a situação fiscal e tal no Brasil. Aí eu entrei na internet aqui, fui vendo aqui, aí tem o quadro aqui que eles publicaram. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui para a gente pegar melhor, né? Aí, simples, olha que coisa fofa aqui que o Banco Itaú está sugerindo para que o Brasil tenha um superávit, né? Propostas, né? Despesas indexadas ao salário mínimo passam a ser indexadas ao IPCA. Então, primeiro ataque ao salário mínimo, primeira proposta. Segunda proposta, despesas indexadas à receita passam a ser indexadas ao IPCA. Exemplo, saúde e educação. Ou seja, os mínimos constitucionais, isso aí não precisa ser garantido. Então, passa a ser só a correção pela inflação. Reforma paramétrica na Previdência. Então, reforma na Previdência. Então, atingindo o salário mínimo, a saúde, educação e depois a Previdência. Colocando para a idade mínima 68 anos, para quem tem atividade rural, mulheres e pensões, e depois o BPC, idade, aumento para 70 anos e valor convergindo para a Bolsa Família. Então, aumentando ainda o tempo para o trabalhador conseguir uma aposentadoria e mexendo no BPC, só povo, né? Depois colocou BPC deficiente, explicitar critério de acesso e diferenciação por gravidade, ou seja, apertar, né? Cada vez mais as pessoas têm alguma deficiência. Medidas de gestão e autodoença, BPC e seguro defeso, também atingindo o cidadão pobre. Reforma da Previdência de militares e afins. Aí eu acho que é um ponto positivo, acho que é o único. Regulamentação de supersalários, também eu achei positivo. Limitação de emendas parlamentares, também positivo nesse ponto. Limitação de subsídios ao setor agro, também positivo. E aí vem a bomba atômica. Fim do Minha Casa Minha Vida, fim do programa Pé de Meia, fim do abono salarial, redução gradual do público do Bolsa Família para o nível pré-pandemia e reforma no seguro-desemprego com integração do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Então, o Banco Itaú, legal, né? Nada de juros da dívida, nada de subsídios para os setores que estão mamando aí na teta do Estado de uma forma muito visceral, né? Então é só atacar o povo que resolve a coisa toda, né? Gente, nós temos que denunciar essas coisas, né? Não dá. 180 dias de Bolsonaro já fora das redes sociais, vejam como é que a nossa sanidade mental está muito mais preservada. Porque vocês imaginam essa criatura solta pelas redes sociais, o que nós não estaríamos escutando com esses últimos acontecimentos que a gente teve aqui no Brasil e no mundo? Ia ser complicado, né? Aqui hoje também teve o retorno do Poder Judiciário, e uma coisa interessante, o Fachin nomeou a Carmen Lúcia relatora de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal nessa primeira sessão do ano. E a Carmen Lúcia é uma ministra acima de qualquer suspeita, uma pessoa muito honrada, muito correta, e um código de ética da lavra dela certamente será uma coisa muito positiva. Agora, o mais positivo não é que um código de ética seja para o Supremo Tribunal Federal, mas para todo o Poder Judiciário em todos os níveis. Por quê? Não é para uma corte ficar com algumas regras e embaixo liberado geral, porque tem muita safadeza, muita incoerência, muita iniquidade, muito crime que acontece nas instâncias inferiores no Poder Judiciário. Outra notícia interessante, Marçal é condenado a pagar R$100 mil a Boulos por espalhar fake news sobre cocaína. Gente, na campanha eleitoral nós vimos isso, né, para prefeito, né? O Boulos, de uma forma descarada, criminosa, levantou uma acusação falsa contra o Boulos, pegou um prontuário de uma pessoa que tinha um nome parecido com o Boulos e disse que era ele, alguém que foi internado numa clínica. Então, para o Marçal isso não é nada, né? Isso chama a atenção de nós, de como as indenizações para crimes contra a honra devem ser muito mais fortes, né, para inibir criminosos de fazer o que eles fazem. Para finalizar, Trump chama imigrantes de animais, intensifica foco na imigração ilegal. Isso é uma frase de um tempo atrás do Trump, mas que pegou um brasileiro, né? Influenciador brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos por questão migratória. Esse que elogiava tanto o governo Trump está na cadeia agora. Vamos ver o que vai acontecer com esse brasileiro bolsonarista e puxa-saco de Trump, né? Esperou o contato e o contato veio. E o contato veio forte com esses caras aí do ICE, que é uma espécie de SS nazi, né? Incorporada ali no governo Trump.
Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!